Eles não têm sentimentos nem emoções, não sentem medo da fome, do cansaço extremo ou do esgotamento moral. Não se interessam por ideologia ou política, por isso, nunca passarão voluntariamente para o lado do inimigo. Eles cumprem qualquer ordem, mesmo que para isso precisem dar a própria vida. São assassinos perfeitos, desprovidos de fraquezas humanas. Eles podem ser lançados no calor da batalha, pois foram criados para detectar o inimigo e destruir colunas de equipamentos, forças vivas e a retaguarda do adversário. Estamos falando de aeronaves não tripuladas e robôs que estão em serviço nos países mais poderosos do planeta. Ao assistir a este vídeo, você vai entender o papel importante que eles desempenham. Vamos falar sobre os projetos secretos dos institutos americanos fechados e ver quem entre os projetistas de aeronaves não tripuladas literalmente mudou o curso da história. Vamos contar quem lidera essa corrida armamentista e responder à pergunta: será que a humanidade pode perder o controle sobre as máquinas de guerra em que confiamos? A segurança é o mais valioso. Assista a este vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal. E nós continuaremos trazendo para você o conteúdo mais interessante. Veículos aéreos não tripulados são chamados de armas do futuro. Os especialistas militares, ao ouvirem isso, não conseguem conter o sorriso, pois sabem muito bem que o futuro já chegou e as guerras modernas são impossíveis de serem travadas sem equipamentos controlados remotamente. Na primeira parte deste vídeo, vamos falar sobre drones, e a segunda será dedicada aos robôs militares modernos. As tentativas de criar aeronaves não tripuladas primitivas, também conhecidas como VANTs, foram feitas há muito tempo. Pela primeira vez, elas foram usadas pelas tropas austríacas para entregar bombas à Veneza, sitiada com a ajuda de balões de ar. Em 1849, há muito tempo, meio século depois, Nikola Tesla desenvolveu e apresentou ao público uma embarcação em miniatura controlada por rádio. E já em 1910, o engenheiro militar americano Charles Kettering construiu e testou várias aeronaves não tripuladas. Desde então, centenas de modelos foram criados. Alguns são totalmente autônomos e não exigem a atuação de um operador, enquanto outros são controlados à distância. Alguns dispositivos têm alcance de apenas algumas dezenas de metros, enquanto outros conseguem percorrer milhares de quilômetros. Os VANTs podem decolar, usando pistas de decolagem e pouso, rampas, a partir da mão e até mesmo de uma nave-mãe. As fontes de energia também impressionam: combustível clássico, compostos químicos, painéis solares e até recarga por feixe de laser. Na cabine do VANT não há ninguém. Geralmente, o operador controla a máquina de um centro terrestre, podendo estar a dezenas, centenas ou milhares de quilômetros do aparelho. Drones de ataque são dezenas de vezes mais baratos do que um caça clássico. Os Estados Unidos continuam sendo o líder mundial na área de drones militares. No entanto, recentemente, mais participantes surgiram no mercado mundial, reduzindo a diferença tecnológica que existia há alguns anos. China e Turquia entraram no grande jogo. Tradicionalmente, Rússia e Israel têm desenvolvimentos fortes. De acordo com informações obtidas por jornalistas, os militares americanos gastam cerca de 10 bilhões de dólares por ano em drones, uma quantia fantástica. Grandes orçamentos militares de muitos países recebem menos recursos do que os Estados Unidos destinam apenas para essa área. O principal drone de reconhecimento e ataque à disposição do comando das Forças de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos é o Ank-9 Reaper, cuja carga útil ultrapassa 1.700 quilos. Durante missões de reconhecimento e patrulhamento, o drone pode permanecer no ar por mais de um dia, com velocidade máxima de voo de 480 km por hora. Esse monstro é capaz de carregar até 14 mísseis Hellfire ar-terra. O armamento, instalado em 6 pontos de fixação externa, inclui bombas guiadas de 227 quilos. A máquina é controlada por piloto automático, com comandos do solo por um piloto e um operador de sistemas eletrônicos. O tempo de resposta ao comando recebido é de apenas 1,5 segundos. O centro de controle dos drones americanos fica na base aérea de Krish, Nevada.
É daqui que o controle das operações dos drones ao redor do mundo é realizado. As ações do esquadrão e das forças especiais não são divulgadas publicamente. Pesquisadores que coletam dados aos poucos afirmam que o equipamento e o pessoal correspondente foram posicionados no Iraque, Afeganistão, Níger, Etiópia e Djibouti. Segundo as previsões dos pesquisadores, até 2028, o exército americano terá mais aeronaves não tripuladas de reconhecimento do que o resto do mundo todo junto. Além dos drones de reconhecimento e ataque, as forças de operações especiais da Força Aérea do ZEUAI utilizam vários modelos de drones leves. Em agosto de 2004, no Iraque, o Enki-27A foi testado pela primeira vez. Esse pequeno, com peso de decolagem de 22 quilos, carrega uma câmera em uma plataforma estabilizada e um sistema de comunicação. O lançamento é feito com a ajuda de um lançador pneumático. Agora, as forças especiais americanas estão equipadas com mini-drones Black Hornet 3. É um drone miniatura do tipo helicóptero, que pesa apenas 35 gramas e cabe facilmente na palma da mão. É praticamente impossível detectá-lo com os meios de detecção disponíveis. Apesar do seu tamanho, o dispositivo é capaz de transmitir imagens de vídeo para vários veículos blindados enquanto as equipes realizam missões de combate. O fabricante afirma que os militares familiarizados com jogos de computador aprendem facilmente a operar o drone e não precisam de ajuda adicional. Falaremos um pouco mais tarde sobre os melhores veículos aéreos não tripulados em serviço no exército russo. Agora, sobre Israel, é um dos principais players no mercado de drones militares. Uma parte significativa dos drones exportados por esse país são drones kamikaze, capazes de realizar reconhecimento e participar diretamente da destruição de alvos inimigos. Não há dados disponíveis na internet sobre as empresas desses desenvolvimentos, pois todas as informações são confidenciais. A última estatística disponível é de 2018, quando havia cerca de 50 startups em Israel produzindo 165 tipos diferentes de drones. Agora esse número é muito maior. Em média, 4 de cada 5 aparelhos produzidos no país são exportados. A demanda por eles é simplesmente enorme. O maior e mais pesado das forças aéreas de Israel é o Eitan. A aeronave, com envergadura de 26 metros e peso de decolagem superior a 5 toneladas, é destinada à carga útil. O gigante é capaz de atingir velocidades superiores a 400 km por hora e permanecer no ar por mais de 30 horas, realizando tanto missões de reconhecimento quanto de ataque. Um benefício adicional é que esses monstros já foram usados em operações de combate. O nível de sigilo é tão alto que nos vídeos promocionais de seus produtos, o fabricante esconde os rostos da equipe de desenvolvedores. A Turquia, sem ter grandes avanços no desenvolvimento de aviões e helicópteros, inesperadamente se destacou como líder mundial no desenvolvimento de drones. Seus drones literalmente aterrorizam os especialistas responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas de defesa antiaérea. A vantagem dos drones de ataque turcos está no software moderno e nos sistemas de controle. Os drones produzidos neste país atendem plenamente aos requisitos da guerra de informação moderna. A filmagem de cada ataque gera um forte impacto midiático e serve como propaganda dos drones. O nome Bayraktar PB-2, dado ao drone de ataque operacional tático de longa duração de voo, é traduzido do turco como porta-bandeira. Atualmente, seu criador, Selçuk Bayraktar, desempenha um papel fundamental na produção de novos drones de sua empresa. Serviços secretos dos países mais influentes querem recrutar esse desenvolvedor. A máquina pesa 630 quilos e transporta até 55 quilos de munição com tempo máximo de voo de 24 horas. O complexo está equipado com várias câmeras e sistemas de vigilância, o que permite usá-lo principalmente como um batedor aéreo. No entanto, esse monstro pode carregar 2 mísseis antitanque guiados e munições planadoras com orientação a laser. E este é o segundo protótipo do drone de ataque supersônico Bayraktar Kizilelma,
que significa maçã vermelha. O drone está equipado com um motor a jato e um avançado sistema de inteligência artificial. Para decolar, basta uma pista de comprimento mínimo. O peso de decolagem é de cerca de 6 toneladas, das quais quase 2 toneladas são de carga útil. O drone pode permanecer no ar por 5 a 6 horas a uma altitude de 12 quilômetros. O alcance de voo, segundo a empresa fabricante, não é limitado, graças à possibilidade de operar com a rede de transmissão de dados Citcom. Para comparação, a velocidade máxima do Bayraktar TB2 é de 220 km por hora, e o raio de controle, a partir da estação terrestre, é de apenas 150 km. Uma das características mais importantes do Kizilauma, segundo seus criadores, é a capacidade de decolar e pousar em navios com pistas curtas. Além disso, o Kizilauma poderá operar em enxame com outros drones fabricados pela Baykar Makina, agora sobre a Rússia. No início de 2019, foram publicadas as primeiras fotos do mais novo drone russo Okhotnik, nas quais o mundo inteiro viu uma aeronave em formato de asa voadora. Em agosto do mesmo ano, ocorreu o primeiro voo do Okhotnik, o drone russo mais pesado, caro e fortemente armado. Os militares dizem que, até o momento, nenhum país do mundo possui em serviço algo que sequer se assemelhe a ele. Em termos de capacidades, a aeronave foi projetada com o uso de materiais especiais que garantem furtividade contra sistemas de radar. Os desenvolvedores estão confiantes de que um grupo de várias dessas aeronaves, cobertas por uma unidade de Su-57, causará danos irreparáveis à infraestrutura de qualquer potencial inimigo. Atualmente, estão sendo estudadas as possibilidades de equipar as aeronaves com mísseis terra-ar e bombas aéreas guiadas. Em um futuro próximo, o drone pesado de reconhecimento e ataque Altius também deve entrar em serviço no exército russo. Os dados exatos sobre essa máquina são confidenciais. Fontes abertas informam que, entre suas características, estão elementos de inteligência artificial e a capacidade de interagir com aeronaves pilotadas. Especialistas destacam separadamente as características únicas dos aparelhos chamados Orion. Eles já foram testados no território da Síria. O armamento dos Orion inclui munições de alta precisão de fabricação nacional, assim como bombas não guiadas. As características dos Vantes chineses são segredo militar. Só se sabe, com certeza, sobre aqueles cujos testes foram realizados oficialmente. As informações sobre os outros são confidenciais. Portanto, os sucessos da China nessa área só podem ser avaliados com base em dados de inteligência, ou pelo exemplo daqueles poucos modelos que o governo exporta. A China vende para seus parceiros análogos baratos dos drones americanos, os drones de reconhecimento e ataque CH-4 com características semelhantes. Os mestres asiáticos conseguem fabricar modelos pela metade do preço, e o CH-5, o drone mais poderoso do exército chinês, pode permanecer no ar por 60 horas sem reabastecimento. E isso com uma envergadura de 21 metros, ele é capaz de carregar até 16 mísseis ar terra. Há também esse drone futurista chinês, o JJ-11, que na classificação ocidental é chamado de Ataque-11. Sabe-se com certeza que os engenheiros chineses começaram o trabalho de pesquisa e desenvolvimento desse Vante em 2006, baseando-se em dados do americano ARQ-180. Em 2009, começou a produção dos elementos em tamanho real da estrutura. Do Vante, em 2012, foi concluído o programa de testes em bancada e, ao longo de 2013, foi realizado o ciclo completo de voos de teste. A montagem em pequena escala começou em 2017. A fuselagem do drone é feita de materiais compósitos que se destacam pela alta capacidade de absorção da radiação dos radares do provável inimigo. É interessante notar que, em relação ao sistema de propulsão, sabe-se que o drone é equipado com o motor russo RD-93MK sem pós-combustor, o que se deve aos requisitos de redução da assinatura térmica. Os gases de escape saem por aberturas retangulares na fuselagem do Vante, que é feita com o uso de materiais resistentes ao calor e revestimentos especiais. A única desvantagem dessa solução tecnológica
é que o empuxo do motor é reduzido devido à ausência de um bocal de seção circular completo. Este é o primeiro exemplo de solução de engenharia desse tipo por projetistas chineses, e só a operação experimental em campo mostrará sua praticidade e viabilidade. E agora, dê uma olhada nessas imagens. Cientistas chineses criaram um enxame de drones capazes de voar autonomamente por uma floresta de bambu densa e se comunicar entre si. Apenas observe como eles desviam dos obstáculos. Alega-se que grupos semelhantes de drones podem ser usados para prestar assistência em desastres naturais, mas, é claro, o uso militar aqui é mais do que evidente. Apesar do sigilo do setor militar, é possível avaliar as potenciais capacidades da China por meio de vários indícios e notícias que vêm do setor civil. Por exemplo, um jovem chinês chamado Ji Huijun inventou uma bicicleta autônoma enquanto trabalhava em seu tempo livre nos fins de semana. A bicicleta é capaz não só de andar sozinha em superfícies planas e manter o equilíbrio, mas também de desviar de quaisquer obstáculos, fazer curvas e dar meia volta. Para se orientar no espaço, ela usa um sensor de distância a laser. E veja só, se esse rapaz mora em Shenzhen, então uma cena dessas é algo totalmente comum para ele. Nada de surpreendente, apenas um estacionamento comum nessa cidade. Agora, aqui está o mais recente primeiro teste de voo do avião de carga não tripulado TP-500. O aparelho é capaz de transportar até 500 kg de carga e tem um alcance máximo de voo de 1.800 km. O avião foi desenvolvido por especialistas do primeiro Instituto de Aviação da China, de acordo com os requisitos do Regulamento de Aviação Civil. Ou aqui está algo ainda mais saído do campo da ficção científica. À sua frente está o primeiro navio porta-drones autônomos do mundo, desenvolvido por uma empresa chinesa. Ele foi criado para realizar operações envolvendo vantes, além de drones de superfície e subaquáticos. A embarcação serve como posto de comando, garantindo o lançamento dos drones e a interação entre eles. Ao final da missão, todos os veículos não tripulados retornam ao navio. Depois de notícias assim, já nem surpreende que, no exército chinês, aquilo que muitos consideram o futuro já seja o presente. Drones, exoesqueletos, caminhõezinhos autônomos ajudam os militares chineses e economizam energia. Ou então, veja só esse desenvolvimento militar. O drone de ataque chinês, helicóptero Blowfish A3, está equipado com uma metralhadora e, como você pode ver, pode lançar bombas sobre o inimigo. Além disso, os Blowfish A3 podem se unir em enxames para cumprir tarefas táticas. Entre os primeiros compradores desse drone estão a Arábia Saudita e o Paquistão. Agora, sobre o Irã. Aqui não se fabricam caças stealth, nem submarinos nucleares de quarta geração, mas trabalham constantemente e de forma direcionada, com drones de ataque e de reconhecimento. Já há 15 anos, os iranianos alcançaram grandes sucessos nessa área, apesar do regime de sanções extremamente rigoroso imposto pelos EU e pela UE. O drone de combate iraniano mais eficaz e perigoso atualmente, segundo especialistas ocidentais, é o Shahed 129 da estatal Shahed Aviation Industries. Eles também o chamam de um híbrido bem-sucedido, combinando elementos de dois dos drones mais famosos, o israelense Hermes 450 e o americano Mk-1 Predator. Esse drone de 8 metros, construído com materiais compostos, é capaz de transportar até 400 quilos de carga bélica por uma distância de até 1.700 quilômetros e patrulhar áreas designadas por até 24 horas. Sua principal arma, a bomba guiada Sadit 345 de 35 quilos, pode atingir tropas e veículos blindados leves. Segundo o fabricante, um drone desse tipo pode carregar até 8 munições de alta precisão. O drone é produzido desde 2013 e possui uma sólida experiência em combate, com mais de 400 missões realizadas na Síria. O análogo russo mais próximo é o Vant Orion, da empresa Kronstadt. Outra inovação promissora, especialmente destacada por especialistas em aviação, é o Saigek, que em persa significa golpe de raio. O desenvolvimento dele está ligado ao famoso escândalo do sequestro de controle pelos guardiões da Revolução Islâmica do ultra-secreto.
e ultrasseguro drone americano Lockheed Martin RQ-170 Sentinel em dezembro de 2011. Na época, isso se tornou uma verdadeira sensação. O Sentinel era considerado o drone com o canal de comunicação mais protegido da história dos veículos não tripulados. Mas não era só isso. As tecnologias de baixa observabilidade usadas no Sentinel eram consideradas ainda mais avançadas do que as dos principais aviões stealth da Força Aérea dos Embrados Tawa. O Sentinel era reconhecido informalmente no Ocidente como a aeronave mais furtiva do planeta. Se acreditarmos nas características declaradas pelos fabricantes, os cibercombatentes iranianos não só não poderiam assumir o controle, como nem sequer veriam o caríssimo drone americano. Pena que esqueceram de avisá-los sobre isso. Os Abu Iwa resistiram por algum tempo, chamando as imagens da TV iraniana com o drone invisível capturado de falsificação. Só uma semana depois reconheceram a propriedade do drone. E então, o então presidente Obama exigiu que o Irã devolvesse o Vant. A resposta era fácil de prever. E já em 2016, os iranianos apresentaram sua própria versão do drone invisível. E desde então, o produzem em série. Na verdade, isso é um exagero, pois só foram produzidas cerca de 30 unidades. Apesar do visual futurista, Sayagek é um drone de reconhecimento bastante modesto. Ele é relativamente lento, com velocidades pouco acima de 100 km por hora e carrega uma carga útil de combate pequena, de apenas 50 kg. Seu principal diferencial é a capacidade stealth, graças à qual ele pode se aproximar sorrateiramente dos sistemas de defesa aérea e atingi-los com um par de mísseis antitanque guiados. Às vezes, ele é comparado ao russo Okhotnik S-70, mas esses são veículos aéreos de classes completamente diferentes. E para finalizar nossa seleção, temos o mais numeroso drone de reconhecimento e ataque do Irã, Quds Mohajer 6. Em termos de capacidades, ele não difere muito do russo. O Farpost R tem peso de decolagem de até 600 kg, alcance de 200 km e velocidade de cerca de 200 km AH, sendo capaz de transportar 2 bombas ou 2 mísseis antitanque guiados. O Irã usou ativamente esses drones contra grupos radicais de curdos separatistas, mas não houve grandes sucessos notáveis. Agora vamos passar para os robôs. O famoso escritor de ficção científica, Isaac Asimov, escreveu como primeiro ponto das suas 3 leis da robótica o seguinte: um robô não pode causar dano a um ser humano, ou por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Em muitos universos fictícios, aconteceram grandes revoltas das máquinas, desde O Exterminador do Futuro até o universo de Duna, onde muitos anos atrás ocorreu a Jihad Butleriana, ou Jihad dos Servos, uma espécie de cruzada de 200 anos contra computadores, máquinas pensantes e robôs dotados de inteligência. Como resultado, o deus da mente das máquinas foi derrubado e surgiu um novo conceito: o ser humano não pode ser substituído. É evidente que esse cenário preocupa muito a humanidade, um cenário em que a inteligência artificial se rebela e abre fogo contra aqueles que a criaram. Muitos especialistas em robótica, inteligência artificial e representantes de organizações não governamentais estão pedindo a proibição de armas ofensivas autônomas como parte da campanha Pare os Robôs Assassinos. Entre eles estão figuras de destaque como Elon Musk, Steve Wozniak e Stephen Hawking. Eles não têm uma opinião unificada sobre o que é a autonomia, onde ela será exatamente aplicada e onde não será, mas o que os une é um pessimismo geral em relação ao futuro. No entanto, nem todos são tão pessimistas. Yan LeCun, especialista de renome mundial em aprendizado de máquina, robótica e neurobiologia, está convencido de que a futura revolta das máquinas é ficção científica, pelo menos por enquanto. Sim, o computador nos vence no xadrez e no Go, mas isso, como se diz, não é por ser muito inteligente. As máquinas não sabem resolver tarefas intelectuais complexas, não têm uma visão completa do mundo, não conseguem planejar o futuro e são totalmente desprovidas de bom senso. Tudo o que elas sabem foi o ser humano que ensinou. E, o mais importante, as máquinas não têm ambição de poder. Em geral, como ele destaca, elas não vão dominar o nosso mundo, a menos que o ser humano as obrigue a isso. Mas vamos voltar ao tema do episódio.
Os pilotos militares sempre têm uma probabilidade de erro relacionada ao fator humano. Nesse sentido, os drones parecem ser mais vantajosos. Os drones não precisam de comida, não desmaiam por causa de sobrecarga e nem precisam satisfazer necessidades fisiológicas enquanto estão no ar. Por isso, os especialistas preveem que haverá cada vez mais drones e robôs no exército e cada vez menos pessoas. Espera-se que os novos aparelhos sejam plataformas multifuncionais, adequadas para sabotagem, ataques, interferência eletrônica e missões cibernéticas, sendo capazes de realizar tudo isso ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, os drones também têm muitos problemas. Por exemplo, a maioria deles não consegue operar em mau tempo. O pessoal em terra precisa ser treinado, e para isso é necessário equipamento terrestre caro. Além disso, o pessoal não tem ilusões de que está jogando um videogame. Ele está sujeito ao esgotamento moral e ao remorso associado ao ato de matar pessoas. Nos Estados Unidos, já houve casos em que operadores de drones que deixaram o serviço falaram negativamente sobre suas atividades na mídia, e isso resultou em processos judiciais com penas reais por atividades antigovernamentais. Outro problema é que, às vezes, os operadores não conseguem distinguir militares de civis e o número total de mortos por drones chega a dezenas de milhares. E quanto aos robôs militares, quando falamos sobre isso, a primeira coisa que vem à mente é uma máquina antropomórfica, dos filmes de ficção científica, onde elas têm inteligência própria e podem agir de forma autônoma. No entanto, essa imagem ainda não corresponde à realidade. Normalmente, os robôs militares hoje em dia são plataformas automatizadas ou controladas remotamente. Além disso, dificilmente hoje, em combate real, existem tarefas que máquinas antropomórficas realizariam melhor do que um soldado profissional. A dura verdade é que por muito tempo, as pessoas ainda lutarão entre si na Terra. O prêmio de originalidade na criação dos robôs mais inovadores pode ser entregue aos desenvolvedores do robô Cobra da Universidade Carnegie Mellon, nos USA. Inicialmente, ele foi projetado para missões de busca e salvamento. Ele é capaz de se mover dentro de tubos verticais, subir em árvores e penetrar nos lugares mais inacessíveis. Os militares americanos imediatamente se interessaram por ele e usam o sistema como um robô de reconhecimento. Especialistas apontam as séries de robôs espiões Recon Scout como as mais bem-sucedidas entre os modelos compactos. Quando necessário, eles são equipados com uma câmera térmica sem carga instalada, e o peso do sistema é de apenas 700 gramas. Os militares dos IUL testaram suas habilidades de uso desses robôs no Afeganistão. O aparelho chamado Dogo pode ser equipado com granadas de gás e de efeito moral, mas sua principal característica é a instalação de uma pistola compacta, que é controlada remotamente pelo operador do robô. Aliás, psicólogos militares notaram um fenômeno interessante. Os soldados se apegam muito aos seus robôs e os tratam como companheiros de combate ou animais de estimação. O modelo mais produzido no mundo é o Talon, com mais de 3.000 unidades já fabricadas. Esse dispositivo atua como batedor e especialista em desativação de explosivos. Os americanos afirmam que, com a ajuda desses robôs, 50.000 artefatos explosivos foram desativados no Afeganistão. O modelo é versátil, podendo ser equipado, conforme necessário, com uma metralhadora, um rifle de precisão ou até mesmo um sistema de mísseis antitanque. E este é um tanque robotizado, baseado no veículo de combate Type X, que passou com sucesso por testes, incluindo disparos reais. O veículo está equipado com uma torre de canhão controlada remotamente, armada com um canhão Bushmaster de 30 mm. O robô foi projetado para apoiar os tanques principais e os veículos de combate, de infantaria e, claro, atende aos padrões da OTAN. Destaca-se que, graças à inteligência artificial, o robô pode realizar navegação autônoma e superar obstáculos. O maior robô militar é considerado o russo Uran-9. A máquina, com peso de 10 toneladas, pode ser equipada com um canhão de 30 mm, uma metralhadora de grosso calibre e um sistema de mísseis antiaéreos, IGLA, reconhecimento, apoio às próprias tropas com fogo, combate urbano. Tudo isso é função dele. O sistema é controlado a partir de um posto de comando móvel especial. A potência de fogo do Uran-9
é considerada sua vantagem indiscutível. O robô russo mais inteligente é considerado o complexo Nerekta. Ele é construído sobre uma plataforma universal de lagartas e está sendo treinado para lutar em conjunto com outros robôs. Nele são testados inteligência artificial e os mais novos sistemas de controle. Além da versão metralhadora, a plataforma Nerekta serve para veículos de reconhecimento ou transporte. O robô pode atacar um bunker, eliminar a equipe de metralhadora, apoiar seus soldados com fogo e até cumprir missões especiais na retaguarda inimiga. Nas forças de mísseis estratégicos, ele é usado para proteger os complexos móveis de mísseis TOPOL-M e IARS, o sistema óptico-eletrônico, o termovisor, o telêmetro a laser e o computador balístico permitem manter alta eficiência tanto de dia quanto à noite. O Victory foi apresentado ao público pela primeira vez em 2016. O veículo pesa quase 15 toneladas e está armado até os dentes, um canhão automático de 30 mm, uma metralhadora e o complexo de mísseis anti-tanque Hornet-M. O arsenal pode ser usado contra alvos terrestres e aéreos em movimento. Uma característica interessante é que, se necessário, um militar pode entrar e controlar o robô como um BMP comum, se for preciso. No Fórum Exército 2022, a O Intellect Machine apresentou o robô de combate RoboPass M80 e um vestido com um traje de ninja e com um lançador de granadas preso nas costas. O cão surpreendeu os presentes com seu comportamento engraçado. E tudo estaria bem se os usuários da internet não tivessem reconhecido nele o robô chinês Uni-3 Go-1. Alguém pode pensar que fizeram um robô militar baseado no Uni-3 Go-1, mas o robô chinês não é adequado para fins militares, como hackers sabem invadi-lo e desligá-lo remotamente, o que é confirmado por vários vídeos na internet. A mídia informa que o M81 é um desenvolvimento próprio da AO Intellect Machine, mas o robô é fabricado com tecnologias chinesas. Aliás, o Uni-3 Go-1 pode ser comprado por $2.700, enquanto o M81 custa 1 milhão de rublos. Surgem algumas dúvidas, não é mesmo? Bem, este é o Big Dog, o robô mais famoso da Boston Dynamics. Alega-se que a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Departamento de Defesa do ZIL, PASA, forneceu o dinheiro para esse desenvolvimento. A ideia era criar um robô quadrúpede que ajudasse os militares a transportar cargas em terrenos onde uma plataforma de esteiras seria ineficaz. O dispositivo foi literalmente recheado de eletrônicos, giroscópio, sensores de pressão e temperatura, câmeras de vídeo e meios de comunicação. No entanto, o barulho do motor acabou estragando tudo, e o exército e o UA não adotou o protótipo. Os robôs cachorros chineses têm representado uma concorrência séria para seus equivalentes americanos ultimamente. Só veja do que é capaz o robô B1 da empresa Unitree Robotics. Como você pode ver, ele não tem medo de água, pois o corpo atende ao padrão IP68. Além disso, o robô é capaz de se mover a uma velocidade de até 1,8 metros por segundo, trabalhar continuamente por 2 a 4 horas e transportar cargas de até 100 quilos. Foi nesse tipo de cão-robô chinês que o inventor russo instalou um fuzil Kalashnikov. Porém, o robô não é tão estável quanto o modelo americano. Então, após o disparo, surgem alguns problemas, mas o robô sempre consegue recuperar o equilíbrio. A robótica militar recebe atenção especial em todo o mundo. Só nos últimos anos, o Pentágono destinou $4 bilhões para o desenvolvimento de robôs militares. Os drones já fazem parte do nosso presente, enquanto os robôs militares ainda são tecnologia do futuro. Os primeiros já impactam diretamente os conflitos militares, enquanto os segundos servem mais como protótipos experimentais. A humanidade teve bastante sucesso em criar máquinas que caçam a si mesma. Os engenheiros mais inteligentes projetam aparelhos focando principalmente na eficiência, tendo como objetivo destruir pessoas, e a cada ano eles cumprem esse objetivo cada vez melhor. Talvez devêssemos refletir sobre o que deu errado com nossa sociedade, em vez de nos alegrar com esses desenvolvimentos. Não seria melhor direcionar os engenheiros e seu pensamento para estudar o espaço
Ou buscar formas de baratear medicamentos essenciais? Será que no mundo moderno é impossível abrir mão de tecnologias de defesa e ataque, pois sem elas você seria esmagado e sem chance de desenvolvimento? Escrevam o que pensam sobre isso e verão quantas opiniões de especialistas aparecerão nos comentários deste episódio. Obrigado por assistir e até os próximos episódios no canal.